Essa mulher estava prestes a morrer de sede, mas em vez de beber a meia garrafa de água que tinha nas mãos, ela a despejou inteira no rosto. Logo em seguida, pegou a garrafa vazia e subiu em um ponto alto, tentando coletar a água da chuva que escorria pelas chapas de metal. Mas beber direto da chapa não matava a sede, então ela começou a juntar as gotas em um recipiente. Só que essa água da chuva com gosto de ferrugem não era muito melhor do que água do mar. Logo, a mulher começou a ter ânsia de vômito. Ela já estava presa dentro daquele container há uma semana. E o pior, do lado de fora havia apenas mar por todos os lados. A água do mar entrava aos poucos por pequenos buracos. Mesmo estando sem beber há dias, aquela água salgada era intragável. Quando já estava quase perdendo as esperanças, sentiu gotas caindo no rosto. Ela olhou para cima devagar e viu que estava chovendo. Levantou-se num pulo, emocionada com aquela dádiva dos céus. Sem perder tempo, colocou potes de plástico sobre a mesa para armazenar a preciosa água da chuva. Até uma latinha de conserva ela limpou e preparou para guardar a água. Mas, sem querer, quebrou a lingueta da tampa. E foi aí que, olhando para a tampa aberta, teve uma ideia para escapar. Ela acalmou o bebê e começou a agir. O container só tinha um lado ainda fechado. Ela podia usar aquele ponto como se fosse abrir uma lata. Segurou firme duas alças com as mãos e com toda sua força começou a girar e puxar. Com muito esforço, o buraco foi aumentando. Por fim, ela se jogou com todo o peso do corpo para baixo. Com um rangido, a chapa de ferro finalmente cedeu, e a luz do dia iluminou seu rosto. Ela estava deslumbrante naquele momento, mas ao sair não conseguiu sorrir. Diante dela, só havia o imenso mar. O container parecia um barquinho perdido, e ela, um grão de areia naquele oceano. Ainda assim, fora do container escuro e úmido era bem melhor. E o que mais aliviava seu coração de mãe, o bebê finalmente fez cocô. Ela jogou a fralda no mar, sem pensar muito, e isso atraiu um cardume de peixinhos. Vendo aquilo, a mulher ficou eufórica e logo tentou pegar um dos peixes, mas do alto do container, ela nem alcançava a água. Então, improvisou uma vara de pesca com o que tinha. Jogou várias vezes, mas, sem experiência de sobrevivência, não conseguiu pegar nenhum peixe. Só ficou exausta e desidratada. Quando já estava caída no chão, engolindo saliva, viu um avião passando no céu. Não perdeu nem um segundo. Correu para dentro do container, arrancou um pedaço da tela de uma TV e tentou subir de novo. Mas não notou uma parte afiada na borda. Num segundo, sua coxa foi cortada e o sangue começou a jorrar. Mesmo assim, ela não parou. Levantou o vidro acima da cabeça, tentando refletir a luz do sol para chamar atenção. Mas ninguém a viu, e a ferida só piorava. Sem escolha, voltou para dentro. Arrancou um gancho da parede, bebeu um gole enorme de cachaça e despejou o resto no ferimento. A dor foi insuportável, fez até chorar. Mas o pior ainda viria. Depois de costurar a própria perna, ela desmaiou sobre um monte de fones de ouvido. Ao acordar, teve uma ideia ao vê-los. Com os fios coloridos dos fones, teceu uma pequena rede de pesca. No dia seguinte, jogou o cocô fresco do bebê na rede e ficou vigiando. Logo, os peixes apareceram. E depois de dias de fome, ela finalmente teve o que comer. Daí em diante, sua rotina era cuidar do bebê e usar o cocô dele para pescar. Com esse ciclo perfeito, pegava mais peixe do que precisava. Com comida garantida, ela se animou. Criou um sistema de drenagem que controlava a água dentro do container. Escreveu vários pedidos de socorro e os colocou em potes plásticos, jogando-os ao mar de tempos em tempos. Mas os dias passavam e não havia sinal de resgate. Nem um pontinho no horizonte. Só a filha dormindo tranquila depois de comer. Mas aquele sossego não duraria muito. Após tantos dias de umidade, no 26º dia presa, o container atingiu seu limite e começou a afundar. Elas tiveram que subir para o topo. Enquanto pensava em como sobreviver aquela noite, uma gaivota pousou no container. Sinal de que havia terra por perto. Ela mal podia acreditar. Mas à noite, a água invadiu com força e abriu um buraco. O container começou a afundar.